E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A terça-feira já começa com uma notícia que pode mexer muito com o coração do botafoguense. Tiquinho Soares está por detalhes de voltar ao Glorioso. E não é só isso, galera. O Botafogo segue no mercado em busca de mais reforços. Rodrigo Belão ganhou uma nova chance mesmo depois da derrota para o Atlético Mineiro. Matheus Martins ainda pode sair. A negociação de Santi Rodrigues travou e o uruguaio, justamente no meio de toda essa novela, entrou em campo e marcou 2 gols. E tem uma polêmica envolvendo o Ferrarese, galera, que pode virar uma investigação da CBF. Então fica comigo até o final, porque hoje tem muita coisa importante para a gente conversar. Mas antes, já te peço o like no vídeo. Se não é inscrito no canal, faça sua inscrição para que você não perca os próximos vídeos que eu trazer por aqui. Porque aqui eu estou sempre acompanhando diariamente as principais notícias do Botafogo. E para você ficar bem informado, você precisa estar inscrito aqui no canal, beleza? E agora sim, vamos começar com o nome que mais chama a atenção neste momento, Tiquinho Soares. Segundo informação publicada pelo Fogão Net, o retorno do centroavante ao Botafogo está praticamente encaminhado. A expectativa, galera, é que Tiquinho assine contrato nesta terça-feira, depois que forem resolvidos os últimos trâmites burocráticos. O acordo previsto seria curto, somente até dezembro de 2026, o que também reduz muito o risco de operação para o clube. E tem um detalhe que eu acho muito interessante, galera. O salário de Tiquinho deve ficar entre os menores do elenco profissional, na faixa de 100 mil a 200 mil reais. Ou seja, pessoal, não estamos falando de uma contratação que vai pesar enormemente na folha. Além disso, o retorno também envolve uma renegociação de uma dívida que o Botafogo tinha com o próprio atacante. Tiquinho, inclusive, esteve no Newton Santos ontem, na segunda-feira, acompanhando a derrota para o Atlético Paranaense. Isso, claro, aumentou ainda mais a expectativa da torcida. Mas eu vou repetir, está muito avançado, mas enquanto não assinar e não for anunciado oficialmente, é melhor ter cautela. E o retorno de Tiquinho pode ser só o começo, porque o Botafogo ainda pretende ir ao mercado. Segundo Eduardo Mancel, do Fogão Net, a nova diretoria tem alguns nomes em negociação e quer acelerar os movimentos para deixar o elenco praticamente definido até o dia 7 de setembro, mesmo com a janela aberta até o dia 11. E isso mostra, galera, que o clube não quer deixar tudo para a última hora. A ideia é trazer jogadores que realmente aumentem o nível do time e principalmente repor eventuais saídas importantes. E essa necessidade ficou ainda mais clara depois do que aconteceu contra o Atlético Paranaense. O Botafogo produziu muito, finalizou muito, mas também voltou a cometer erros individuais pesados e acabou saindo derrotado em casa. E aí entra outra novidade, Rodrigo Belão vai ganhar mais uma chance. Mesmo depois da derrota por 3-2 para o Atlético, no Newton Santos, o interino continua prestigiado internamente. Segundo informação de O Globo, repercutida pelo Fogão Net, a diretoria segue confiando no trabalho de Belão e acredita que ele pode fazer o time reagir. A tendência, galera, é, portanto, que ele continue no comando contra o Flamengo no domingo, lá no Maracanã. Internamente, Belão é elogiado pelo repertório tático e principalmente pela relação com os jogadores. E tem um detalhe muito importante. Pelo que foi publicado, o Botafogo não está negociando com outro treinador neste momento. Então, sim, existe a possibilidade real de Belão ganhar força e continuar. Mas agora vem a prova mais pesada. Ele pega o Flamengo no Maracanã e depois pega o Palmeiras. Se conseguir organizar esse time e tirar resultados desta sequência, a situação dele pode mudar completamente. O problema é que o tempo de treino não é tão grande quanto parece. O próprio Belão explicou que, apesar de existir uma semana entre os jogos, ele terá efetivamente apenas 3 sessões completas com todo o elenco, quinta, sexta e sábado. Nesta terça, o grupo terá folga, então o trabalho precisa ser muito objetivo e a prioridade, na minha visão, é clara: corrigir os erros defensivos e a saída de bola. Contra o Atlético, o Botafogo praticamente entregou 2 gols muito cedo e depois ficou correndo atrás do prejuízo. Não dá para repetir isso contra o Flamengo no Maracanã. Agora vamos para uma das novelas do mercado, Matheus Martins. O Botafogo já aceitou a proposta do Dinamo Moscou, mas a transferência ainda não está concluída. O clube russo oferece 7 milhões de euros fixos pagos à vista, mais 1 milhão em bônus. A operação pode chegar aproximadamente a 48 milhões de reais. Financeiramente, o Botafogo deu ok. O problema está entre o jogador e o Dinamo.
E uma reunião aconteceu nesta última segunda-feira, terminou sem acordo salarial. Os russos ofereceram um contrato de 4 temporadas, mas os representantes de Matheus Martins querem condições melhores. Então, por enquanto, ele continua sendo jogador do Botafogo. E se essa negociação não sair, talvez o cenário mude também para a busca de reforços no ataque. Agora segura essa, galera, porque a situação de Santi Rodrigues deu uma virada. A transferência para o Columbus, que parecia muito próxima, está travada. Segundo o repórter Thiago Veres, em informação repercutida também pelo Fogão Net, o problema envolve a recuperação judicial da SAF e também dívidas do Botafogo com a MLS relacionada às contratações de Thiago Almada e do próprio Santi Rodrigues. Então não dá mais para falar que o uruguaio está de saída como se fosse algo certo. E a ironia é que justamente no momento em que essa negociação trava, Santi entra em campo e marca 2 gols. Contra o Atlético Paranaense, ele entrou no segundo tempo e foi o grande responsável por colocar o Botafogo de volta ao jogo. O Glorioso terminou a partida com 32 finalizações contra apenas 7 do adversário. É um número que mostra como o placar de 3-2 não conta toda a história do jogo. Jean Oddi da ESPN chegou a classificar a vitória do Atlético como enganosa pelo volume produzido pelo Botafogo, especialmente no segundo tempo. Mas também não dá para ignorar o outro lado, galera. O Botafogo criou muito, mas tomou 3 gols. E no futebol, quem erra assim acaba pagando. O resultado manteve o time com 30 pontos na 11ª colocação e a situação ficou mais desconfortável. O Botafogo está apenas 6 pontos acima da zona de rebaixamento e 7 atrás do G5, com um jogo a menos. Então a tabela mostra que a temporada ainda não acabou, mas também não dá para continuar perdendo pontos, principalmente porque os próximos adversários são Flamengo e Palmeiras. E para fechar, galera, tem uma situação muito séria que pode ter novos capítulos fora de campo. Nos acréscimos de Botafogo e Atlético Paranaense, Ferrarese fez o gesto previsto do protocolo antirracista depois de uma discussão envolvendo jogadores do adversário. O árbitro André Luiz, porém, não registrou o episódio na súmula. É importante lembrar, pessoal, que o protocolo também contempla casos de xenofobia, algo relevante porque Ferrarese é venezuelano. Segundo as informações exibidas pelo Sport TV, a CBF deverá investigar o caso para entender exatamente o que foi que aconteceu. E aqui eu quero ter muito cuidado com vocês. Não existe até agora uma conclusão de que houve ofensa racista ou xenofobia. Existe um gesto feito pelo jogador, existe um episódio de que não foi registrado na súmula e existe a possibilidade de uma investigação. É isso que está confirmado até o momento. Na minha visão, galera, a terça-feira do Botafogo é uma mistura muito grande de preocupação, expectativa. O time perdeu de novo, mas produziu muito mais do que o resultado mostra. Belão continua com respaldo, agora precisa corrigir rapidamente os erros. Santi mostrou que ainda pode ser útil se realmente ficar por aqui. Matheus Martins segue com futuro indefinido. O Tiquinho pode voltar em uma operação que, pelos valores informados, parece ter risco muito baixo para o clube. O que o Botafogo não pode fazer é parar no meio do caminho. Se vai reformular, precisa reformular direito. Se vai dar chance para o Belão, tem que dar condições. E se vai buscar reforços, precisa trazer jogadores capazes de aumentar o nível imediatamente. Eu quero saber de você, torcedor do Botafogo. O Tiquinho merece voltar ao Botafogo? Você manteria Belão mesmo depois da derrota para o Atlético? E depois dos 2 gols do Santos, você ainda negociaria se o problema com o Columbus for resolvido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, deixe a sua resposta, a sua opinião, a sua participação aqui é muito importante. E olha, antes de você sair, não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, para você não perder os próximos vídeos que eu trazer por aqui. Ative o sininho, compartilhe o vídeo com outros botafoguenses. Se você fazer isso, você vai ajudar demais a nossa comunidade. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Essas foram as atualizações desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia e audiência de sempre. Um grande abraço para todos vocês, tenham um excelente dia. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!